Olha, qual a melhor HQ de todos os tempos? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Quase impossível de cravar uma resposta. Então, em vez de tentar achar uma resposta, o que a gente vai fazer aqui é uma viagem, uma jornada pelos gigantes, pelas lendas da nona arte. A ideia é entender o que faz uma história em quadrinhos sair do papel e virar, bom, uma lenda. Pois é bem por aí. O que faz uma HQ deixar de ser só um passatempo e virar um marco cultural? Porque, vamos combinar, os quadrinhos são muito mais que isso. É uma forma de arte poderosa que mistura imagem e texto de um jeito que só ela faz. E essas histórias, elas atravessam gerações, sabe? Moldam o que a gente assiste, o que a gente consome, a cultura pop como um todo. É isso que a gente vai investigar hoje. Beleza, então o nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai entender a anatomia de uma lenda. Depois, vamos dar uma olhada nos pilares do gênero, naquelas histórias que começaram tudo. Na sequência, os revolucionários que viraram o jogo. E, claro, os mundos gigantescos das grandes sagas. E aí, lá no final, a gente chega num veredito. Então, bora lá. Primeira parte, a anatomia de uma lenda. O que, afinal de contas, faz uma HQ ser icônica? Para a gente poder julgar, primeiro a gente precisa definir as regras do jogo, né? O que é que define a grandeza nos quadrinhos? Quando a gente fala de uma HQ famosa, não é só sobre vender milhões de cópias. É sobre uma história que fura a bolha, sabe? Que vai além das páginas e entra no nosso dia a dia. Pensa só, mesmo quem nunca abriu um gibi na vida, conhece o S do Superman ou o símbolo do Batman. Eles viram parte do imaginário coletivo, representam ideias, valores, e isso é um poder gigantesco. Basicamente, a gente pode resumir em 3 ingredientes principais. Primeiro, popularidade global e o impacto na cultura. Segundo, claro, o reconhecimento da crítica, aqueles prêmios importantes tipo Eisner Awards. E terceiro, a capacidade da história de sair do papel. Virar filme, série, jogo, quando esses 3 elementos se juntam, aí sim a gente está falando de um ícone. Beleza, entendidos os critérios, vamos para a segunda parte, os pilares do gênero. Agora a gente vai voltar lá atrás, lá no comecinho, para falar das histórias que deram o pontapé inicial em tudo. E é impossível falar do começo sem falar desses dois. Eles são tipo os dois polos que criaram todo o universo dos heróis. De um lado, em 1938, chega o Superman. O primeiro, o modelo do herói cheio de poder, um farol de esperança. E aí, um ano depois, vem o oposto completo, o Batman. O vigilante sombrio, humano, sem poder nenhum, que depende da inteligência. Basicamente, esses dois criaram o campo de jogo onde quase todo super-herói vive até hoje. E essa linha do tempo mostra bem como as coisas evoluíram, né? A gente sai de 1938 com o nascimento do super-herói, aquele ideal. Aí, em 62, vem o Homem-Aranha, o herói, gente como a gente, cheio de problema para pagar boleto. Nos anos 70, as coisas ficam cósmicas com a saga da Fênix Negra. E aí, chega 1986, um ano que simplesmente vira a mesa, desconstrói tudo que a gente achava que sabia sobre heróis. Esse momento é tão importante que merece uma sessão só para ele. E agora a gente entra na parte 3, os revolucionários. Aqui o negócio fica sério. Estamos falando da década de 80, um momento em que alguns autores geniais olharam para os quadrinhos e pensaram: isso aqui pode ser muito mais. Isso aqui pode ser literatura de verdade. Foi nessa época que os quadrinhos provaram que podiam ser adultos, complexos, filosóficos. Foi quando a graphic novel ganhou respeito, sabe? Com histórias que não tinham medo de questionar a moral, a política, de perguntar o que realmente significa ser um herói. E o ano de 1986, como eu disse, foi o epicentro de tudo. De um lado, Watchmen, do Alan Moore e Dave Gibbons, uma obra que joga os heróis no nosso mundo, um mundo sujo, real, cheio de dilemas morais e políticos. Do outro, O Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, que traz um Batman velho, amargo, violento, numa sociedade em colapso. As duas, cada uma do seu jeito, pegaram a ideia do herói e viraram do avesso. E falando em Alan Moore, não dá para deixar de citar V de Vingança. Se Watchmen era uma desconstrução do herói, V de Vingança é uma desconstrução do poder. É uma HQ profundamente política, sobre resistência, sobre liberdade. Essa frase resume tudo, né? V de Vingança foi muito além das páginas. Virou um símbolo de protesto no mundo real. Aquela máscara do Guy Fawkes, hoje ela é um rosto conhecido em manifestações no mundo todo. Isso mostra o poder que uma história bem contada pode ter. Ok, já falamos dos revolucionários. Agora, na quarta parte, vamos falar de outro tipo de grandeza, os mundos expansivos. São aquelas sagas que brilham não só por uma história, mas por construir universos inteiros, cheios de detalhes, que a gente acompanha por anos a fio. E aqui temos alguns mestres nisso.
Sandman, que é uma viagem pela mitologia, pelos sonhos, pela filosofia. Os X-Men, que são a grande alegoria sobre preconceito e aceitação. Saga, uma ficção científica maluca e linda sobre família. E, claro, não podemos esquecer os mangás, né? Dragon Ball e One Piece, que criaram mundos gigantescos e viraram um fenômeno mundial. Olha só, Sandman é quase literatura em forma de quadrinhos, uma das obras mais premiadas que existem. Os X-Men? Bom, a metáfora dos mutantes para discriminação continua incrivelmente atual décadas depois. E One Piece não é só uma história que não acaba nunca. É o mangá mais vendido da história. Isso diz alguma coisa sobre o poder desses personagens e desse mundo, né? E chegamos à parte final, o veredito. Depois de passar pelos pioneiros, pelos que quebraram as regras e pelos que construíram universos, como é que a gente responde àquela pergunta lá do começo? Então, qual é a melhor história em quadrinhos de todos os tempos? Será que dá para escolher uma só? Uma que seja a campeã em tudo que a gente discutiu? A verdade é que a resposta depende do que melhor significa para cada um. Se melhor for o poder de ter começado tudo, de ser o pioneiro, então tem que ser Superman. Se for a profundidade, a revolução que mudou a indústria, aí é Watchmen. Agora, se a gente está falando de escopo mitológico, de qualidade de texto quase poética, aí é Sandman. E se for sobre relevância cultural, sobre uma mensagem que não envelhece, bom, aí os X-Men são imbatíveis. No fundo, talvez a resposta mais verdadeira seja essa aqui. Arte é algo pessoal. A melhor história vai ser sempre aquela que pegou de jeito, que marcou em algum momento da vida. Essa é a que vale. Então, a grande conclusão aqui é que não existe uma melhor. O que existe é uma tapeçaria riquíssima de histórias incríveis. A beleza dos quadrinhos está justamente nessa variedade. Você tem de tudo, desde o herói super otimista até o vigilante mais quebrado e complexo que possa imaginar. A grandeza está na diversidade. E, para fechar, fica uma pergunta no ar. Depois de toda essa jornada, o que será que no fim das contas realmente torna uma história lendária? O que transforma um simples gibi numa obra que atravessa o tempo? A reflexão fica aí.